O dinheiro que você ganha, a comida que come, a água que bebe, as coisas que compra. Atrás de tudo isso existe um arsenal de segredos que as empresas e os governos do mundo preferem que você não conheça. Mas agora chegou a hora da gente vê-las, pelo menos alguma delas. Então deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Apesar do contexto do vídeo parecer algo sobre conspiração, não passa de uma realidade que as pessoas ignoram às vezes. Há remédios na água que você bebe. Quando você ingere um medicamento, até 70% da dose é desperdiçada, simplesmente não é aproveitado pelo organismo e sai na urina e nas fezes. Junto com elas, o medicamento vai embora pela privada. O problema é que os sistemas de tratamento de água não estão equipados para retirar as moléculas dos remédios que acabam contaminando rios, lagos e reservatórios, até retornar à sua torneira novamente. Ou seja, junto com a água, você bebe medicamentos que foram excretados por outras pessoas, são os chamados poluentes emergentes. Mesmo assim, se diz que a concentração dessas substâncias na água é muito pequena, algo como 1 em 1 trilhão, menos que uma gota numa piscina olímpica, diz José Carlos Mierzwa, professor de engenharia ambiental da USP. No entanto, estudos feitos na Europa e nos Estados Unidos indicam que espécies de peixes e répteis já tiveram alterações em seu sistema endócrino. No Reino Unido, peixes machos expostos a hormônios presentes em anticoncepcionais passaram a ter características femininas, ou seja, há uma ligação entre a presença de resíduos de medicamentos na água e problemas de saúde em animais. Existe um risco potencial para os humanos e por isso precisamos de mais estudos, afirma Mierzwa. A Sabesp diz que a água fornecida por ela atende à legislação e aos padrões do Ministério da Saúde, mas esses padrões podem não estar lá, essas coisas, né? Afinal, da torneira você bebe água, o remédio você toma um comprimido de medicamento, no banheiro você urina, excreta resíduos do remédio, e na represa, junto com a urina, o medicamento vai parar em represas e estações de tratamento de água, que não conseguem eliminá-los, retornando resíduos do medicamento, voltando a você pela torneira novamente. É um ciclo sem fim. Há outros 20 centros de pesquisa semelhantes que funcionam em lugares secretos. Para alguns cientistas, estes transmissores são capazes de alterar o clima em qualquer lugar do mundo. Sei que muitos querem saber, mas sim, existe uma máquina que controla a atmosfera. E como esse vídeo não tem um contexto de conspiração e simplesmente passar os fatos verídicos, existe tal máquina e é o HAARP, Programa de Investigação de Alta Frequência da Aurora, uma instalação no Alasca com 180 antenas e 360 transmissores de rádio. Essa máquina emite ondas eletromagnéticas que são absorvidas a 150 km de altitude, alterando o comportamento dos elétrons dessa camada de atmosfera. O Pentágono, que é o dono do aparelho, afirma que o objetivo é estudar as propriedades da ionosfera para melhorar os sistemas de comunicação e vigilância, de uso civil e militar. Mas o programa tem inspirado teorias da conspiração de todo tipo, inclusive que estivesse relacionado ao tsunami do Japão em 2011. Bobagem. O mais provável é que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos seja se proteger de um eventual ataque nuclear da Coreia do Norte. Se os norte-coreanos detonarem uma bomba atômica na ionosfera, os elétrons que viajam livres nessa zona poderiam queimar a rede de satélites dos Estados Unidos. Nesse caso, o HAARP poderia servir como uma espécie de escudo, barrando os elétrons, mas isso é apenas uma especulação também, assim como todas as outras teorias. Quem nunca viu em filmes americanos que você vai receber 20 mil dólares por ano, 50 mil dólares por ano? Só que no Brasil a gente recebe salário por mês. Mas você só recebe 7 desses meses, dos 12 que são considerados no ano. É isso aí, 5 dos seus 12 salários nunca chegam ao seu bolso e vão inteiramente para o governo. Um brasileiro que ganha 3 mil por mês destina 40,98% desse dinheiro para pagar impostos e contribuições que incidem sobre a renda, como o Imposto de Renda e INSS, o consumo, o ICMS, o PIS, CONFINS e ISS, e patrimônio, IPVA, IPTU, ITR, o cálculo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, entre os países analisados, só a Suécia impõe uma carga tributária maior.
Mas a diferença é que a Suécia oferece serviços públicos de qualidade alta. E isso é uma informação de João Eloy Olenik, presidente do IBPT. Um alerta, sabe aquele torradinho que fica no pão ou na batata frita? Pois é, para muita gente deixa a comida ainda mais saborosa. Só que pesquisadores estão preocupados, Marcela, com a saúde de quem tem essa preferência. Pois é, eles acabaram de descobrir que a parte que fica queimada libera uma substância que pode causar, vejam só, câncer. Comer pão torrado é perigoso, e isso é uma afirmação. Quando alimentos ricos em amido, como pão e batata, são expostos a temperaturas altas, acima de 120 graus, produzem acrilamida, um composto que está relacionado à incidência de câncer. Os estudos com substância foram realizados em ratos e não há provas conclusivas de que ela provoca tumores em humanos, mas essa substância é considerada uma questão séria pela OMS e pela Autoridade de Saúde da Europa dos Estados Unidos, onde até já surgiu uma solução tecnológica para o problema. Uma enzima artificial desenvolvida pela empresa de biotecnologia Novozymes, que poderá ser adicionada às batatas durante a fritura e reduz em 50% a formação de acrilamida. Enquanto ela não chega ao mercado, a recomendação é evitar que a comida seja exposta a altas temperaturas. Regule a torradeira para a potência mínima e não deixe a batata fritar até ficar amarronzada. Os alimentos que adquirem um tom escuro ou que queimam durante o preparo têm mais chance de conter essa substância que pode ser cancerígena. Já sobre refrigerantes, Coca-Cola e Pepsi sempre estiveram em alta na mídia, mas elas contêm um ingrediente polêmico. Segundo estudos publicados em 2007 pelo governo dos Estados Unidos, a substância metil-imidazol, 4 ml, está ligada ao aumento do risco do câncer. Ela é utilizada na fabricação de medicamentos, tintas e produtos agrícolas e também está presente em alguns refrigerantes, pois é um subproduto do corante caramelo 4, usado em bebidas. Segundo uma análise do Centro para a Ciência no Interesse Público, o CSPI, uma lata de Coca-Cola brasileira tem 267 microgramas de 4-MI, que é 66 vezes mais do que a Coca que tem na Califórnia e 9 vezes mais acima do limite estabelecido pelo governo de lá. Dos 9 países estudados pelo CSPI, o Brasil é líder no consumo da substância, também encontrada na Coca Diet e na Pepsi Diet. Vocês consomem insetos na sua comida? É praticamente inevitável que ao longo de todas as etapas da produção de um alimento industrializado, colheita, processamento, embalagem, etc., ele acabe sendo contaminado por fragmentos de inseto. Tanto é que no ano passado a Anvisa publicou uma consulta pública para debater limites toleráveis para eles, ou seja, debater quanto de inseto a gente pode comer em cada alimento. O documento sugere o seguinte: um máximo de 10 fragmentos de inseto a cada 100 gramas de molho de tomate ou 100 gramas de chocolate e até 60 pedaços de inseto em 25 gramas de café torrado. O padrão ainda está sendo estudado. Hoje a legislação brasileira não aceita nenhum pedaço de inseto na comida, informa a Anvisa. Mas os insetos na comida são uma realidade e você já deve ter ingerido centenas de fragmentos deles sem saber. Todo dia, todo momento que se alimenta. E mais essa, o chocolate corre risco de extinção. O problema está no solo da África, que responde por 72% da produção de cacau mundial. O cacaueiro gosta de crescer em florestas, à sombra de árvores mais altas. Mas os produtores estão derrubando as outras espécies para plantar só cacau. Com isso, a curto prazo, a colheita aumenta, mas o solo fica ressecado e erodido pela ação direta do sol. Em 20 anos, o chocolate vai ser como caviar, tão caro que as pessoas não vão poder comprar. De acordo com John Mason, diretor do Centro de Pesquisa sobre Conservação da Natureza, sediado em Gana, segundo o produtor mundial de cacau, Costa do Marfim, Gana, Indonésia, Nigéria, Camarões e Brasil com 180, embora seja grande produtor, o Brasil precisa importar cacau ainda. 1/3 dos cientistas mentem. Eles mesmos admitiram isso numa pesquisa realizada em 2005 pela revista Nature. De 3.247 cientistas, 33% confessaram anonimamente que fizeram pelo menos uma coisa antiética ao elaborar seus estudos. Por exemplo, 1,5% cometeu plágio, 15,5% adulteraram o método ou os resultados do estudo, 12,5% usaram dados que sabiamente
não eram confiáveis. E na maioria dos casos é de propósito mesmo. Em 2010, o biólogo americano Grant Steen analisou 788 retratações que tiveram de ser republicadas devido a erros ou fraudes em artigos científicos. Cerca de 53% dos artigos fraudulentos foram escritos por fraudadores reincidentes, afirma Steen. E os pesquisadores mentirosos costumam se associar a uns aos outros. Eles tendem a colaborar com cientistas que também se retratam por outros trabalhos. E isso é só uma partezinha das coisas que são escondidas ou ignoradas pela grande maioria, e é um fato verídico, verdadeiro, não é uma conspiração. E tem muitos mais. Então, se quiserem saber mais, deixa o like, se inscreve no canal e comenta se tu souber de mais algum, além desses apresentados. E se esse vídeo atingir, como dizem os canais de curiosidades, atingir 2.000 likes, eu trago a segunda parte para vocês com mais estranhezas ou coisas ocultas que constam na nossa volta e às vezes as pessoas nem sabem.